Tudo bem, gente? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Aimee. E eu sou a Luísa. A gente tá aqui hoje com o Gé, Sucatas Ambulantes. É um parceiro também que já apareceu aqui no nosso podcast em outros tempos. Vou passar a palavra para ele poder se apresentar e também apresentar um pouco o trampo dele para vocês conhecerem. Para quem não conhece, boa noite, tudo bem? Seja Boa noite, bem-vindo, seja fica à bem-vindo. vontade, a casa é sua. Boa noite, obrigado. Pode se apresentar, falar do seu trabalho, sobre o que que é, sucatas também. Certo. Bom, sou o Jefferson, tenho 38 anos, pai de 2 filhos, do Iesus e da Serena. Sou arte educador, professor e iniciei, né, puxei essa empreita, né, essa utopia que era o Sucatas Ambulantes, Cordão Sucatas Ambulantes. Comecei lá em 2007, não tinha nem esse nome na real, né, o desejo era de conseguir organizar, eh, a quebrada a partir da arte, né, da cultura. Desde de molequinho, assim, eu sempre estive envolvido com arte e também com o movimento social, né, através da Igreja Católica. Participei, enfim, acabei mobilizando toda a minha família e todo a molecada lá da minha quebrada. A gente ia pra igreja, a igreja naquela época ela cumpriu um papel social muito importante, né, de espaço de lazer, de encontro, de convivência, dos jovens, da juventude, da infância. E aí, inspirado por esse espaço, né, de convivência, e vendo o quanto que foi importante para o meu desenvolvimento, né, eu falei: "Pô, eu preciso devolver isso para minha quebrada de alguma forma, eu preciso dar continuidade nisso". Mas não me via mais e nem estava mais dentro da igreja, né. A própria igreja, na verdade, já tinha passado por outros processos, né, já não tinha mais essa atuação tão forte quando como tinha na minha época de infância. E aí eu via na arte a possibilidade de mobilização, né. E aí que nasce o Sucatas, né. Nasce essa proposta, vou me juntando aí com algumas pessoas, O nome veio encontrando. da onde, assim? Porque quando a gente escuta sucatas, remete muito à reciclagem, né, parece que é um trampo com reciclagem, Sim. assim. É. Se você escuta sem nenhum conhecimento, então da onde que veio o nome e o que que ele associa ao trampo de vocês? E é um trampo sobre se reciclar, né, Hum. enquanto ser humano, né. É um trampo sobre reaproveitar, reciclar, reutilizar, enfim, se transformar. Eh, assim, eu me percebi escultor, né, eu gostava de modelar argila, biscuit, enfim, outras técnicas, só que eu via a escultura como um espaço bastante elitizado dentro das artes, né. Mais ainda do que as artes visuais, né. As artes visuais a gente já tinha aí o grafite aí forte na cena e tal, tinha outras opções, e eu não conseguia ver, a escultura num processo mais periférico, né. E aí eu tô passando uma vez pelo Parque Raul Seixas, ali na porta da Casa de Cultura, e vejo uma galera fazendo bonecão. Era um grupo que estava com Vai, eles pegaram acho que a primeira e a terceira edição do Vai, eles eram bem do comecinho do Vai. A Sheila, o Kleber e o Roberto. Eram esses 3 aí que tinham montado esse coletivo, escrito esse projeto. O Kleber, principalmente, tinha um trabalho que é professor, inclusive, também, o Kleber. Depois a gente se reencontrou, depois de com o Sucatas já, levei eles no Sucatas, enfim. O Kleber, ele tinha um trabalho de pesquisa com os bonecos de São Luís do Paraitinga, com o pessoal lá, com o Benito e tal. E aí eles fizeram um projeto de bonecão para o Vai, e estavam com essa oficina na Casa de Cultura, e aí eu passei e vi, aí já cheguei, já colei, ele já: "Não, vem fazer parte e tal". E aí eu comecei a fazer parte do projeto, né. E aí eu falei: "Pô, aí é uma forma de escultura", e aí eu me encontrei, né. Falei: "Pô, é isso, né, esse é o caminho". Só que aí acabou o projeto do Vai e cada um era de uma quebrada e tal, várias questões.
e desarticulou, né, o coletivo. E aí eu falo que eu fiquei órfão, né, pela primeira vez aí na cultura popular, porque eu tinha me encontrado, né, enquanto artista, né, tinha nessa época aí, sei lá, uns 18 anos. E e aí eu resolvi tocar sozinho, né, dar continuidade nessa pesquisa. E aí fui conhecendo outras comunidades, outros grupos de outras cidades, fui fazendo a pesquisa e fui desenvolvendo a minha própria técnica. É isso que eu acho que é legal. Eu fazia o aprendizado, o estudo da técnica das comunidades, enfim, dos grupos do interior e adaptava para o nosso contexto aqui de urbano, periférico, né, e precisava utilizar lixo. Sucata, reciclagem, porque não tinha grana, né, não Sim. tinha grana para comprar material, essa que era a pegada. E na época estava, assim, muito forte a questão dos 3 R's, que agora já são 5, 6, nem sei mais quantos são, Sim. tal, reduzir, reutilizar, reciclar, e meio ambiente muito forte, assim. E eu usava muito papelão, bambu, eh lençol velho, sobra de EVA de fábrica, então eu sempre tinha essa pegada de reaproveitar o que tinha ali de Onde que você material. achava esses materiais, assim, em qualquer lugar, assim? Caçamba, só EVA uma vez eu passei ali no perto aqui da fazenda do Carmo, nem sei, acho que eu estava indo buscar bambu, porque para fazer os corpos dos bonecos e tal, e acho que devia ter alguma fábrica, alguma lá, achei uns sacos, assim, gigantes, né, GVA, de caramba. sobra de EVA, assim, retalho, assim, sabe. Sim, Hum, Peguei tudo, levei tudo, a gente fez boneco pra caramba só com os com EVA. quadradinho, né? EVA é um material extremamente, poluente e tal, né, sim. mas estava lá, alguém descartou inclusive irregularmente, estava na rua, e aí a gente reaproveitava, né. Então daí que surge a gente foi escrever um projeto, né, para o PROAC, já estava começando a organizar uma galera, e aí falou: "Vamos escrever um projeto". Aí vamos e tal, então, mas espera aí, tem que ter um nome, né, para o nosso coletivo, não tem nome. E aí tal, pensa daqui, pensa dali e tal. E aí surgiu esse nome, Cordão Sucatas Ambulantes, né, que no começo era Cordão Folclórico de Itaquera, Sucatas Ambulantes, era esse nomão. Inspirado também no cordão folclórico dos bichos de Tatuí, que era uma técnica que eu usei bastante como referência. Sim. Só que esse nome ele nasce com essa perspectiva de falar do material que de fato a gente ainda usa, né, a gente não é porque a gente não vê a presença desse material reutilizado que a gente não usa. Ainda hoje, a gente usa muito jornal reutilizado, muito papelão. O tecido que hoje em dia a gente já, compra às vezes e tal, mas a gente já reaproveita muita coisa, né. Só que ele já nasce também com essa ideia de que o ambulante está aí o pulo, né, o segredo do nome, né. Os sucatas todo mundo identifica, mas os ambulantes, né. Quem é essa sucata que ganha vida e que vai para as ruas, que vai ocupar o espaço da rua, né, que era lixo, e quem que é essa sucata ambulante que se move? É o boneco que a gente faz desse material que está sendo descartado, ou somos nós mesmos, né, que vamos virar sucata também, que também esse corpo vai ser descartado também, né. Sim. Sim. E a gente enquanto indivíduo precisa se transformar, a gente precisa se reciclar, né, a gente precisa, estar sempre se renovando. Então o nome Sucatas Ambulantes vem disso, a galera associa principalmente aos bonecos, mas ele fala principalmente sobre nós, né, sobre enquanto sujeitos mesmo. Movimentação também, né. Inclusive É, no barracão do sucatas, outros grupos compõem, né, e também, você poderia também falar sobre eles, porque a gente inclusive tem no nosso Instagram um vídeo com o Coletivo da Mata, por exemplo, e também tem um trampo muito legal que a gente foi lá, tem a questão da sustentabilidade também, mas sobre todos os grupos que compõem o barracão, como que isso também faz parte da movimentação, do ambulante, do ser ambulante, e de estar junto em prol dessa sustentabilidade, do recolhimento, e o bem-estar e o meio ambiente? sim. Bom, como eu falei, né, a gente mais do que arte, né, mais do que fazer arte, do que fazer cultura, a ideia sempre foi, mobilizar a quebrada, né. Então, desde o início a gente era um grupo jovem, né.
pouco acho que do momento que vocês ainda estão, já saindo desse momento de Né, eu jovens, sou né. jovem, sou Acho que eu jovem vi vocês ainda. um pouquinho mais jovens ainda. Mas naquela época a gente era os jovens, né. E sendo acolhido por um movimento que já acontecia e tal, e a gente tinha essa proposta de, chamar essa galera, né, o Pombas Urbanas, o pessoal do Alma, né, que já era da quebrada, o Porto de Luanda, que foi nosso principal parceiro, né, no início, assim, o Porto de Luanda foi quem, eh, chegou junto com nós e abriu muitas portas, assim, para o sucatas, né, que trouxe junto, colocou em alguns rolês, assim, que são muito importantes, né, a própria festa do Rosário, que a gente vai, agora esse mês estar participando mais uma vez, a gente para nós é um privilégio estar lá, fazer parte dessa comunidade e a gente chegou lá através do Porto de Luanda, né. Então a gente já vinha trazendo esses coletivos, né, o Arte pra Vida, né, do Renato, do Ampraz, enfim, esses coletivos da quebrada a gente sempre ia mobilizando. E outra, a gente se ligou numa parada que que hoje flui, enfim, acontece e a gente se ligou lá atrás, que era a Praça Brasil. Praça Brasil não era como ela é hoje, Não, né. Não. Eu não. falo pra galera que a gente é de um tempo que pra gente fazer o samba lá na Praça Brasil, a gente levava vassoura, depois na segunda vez a gente se ligou que tinha que levar vassoura, né. Mas na primeira vez era chutando mesmo, assim, para o lado com o pé, caco de vidro e cocô de cachorro. Eu mato. E aí, sambando e daqui a pouco subindo aquele cheiro de cocô de cachorro que pisou em cima. Então a gente ia pra rua, não era só carnaval pra nós desde o começo, também é uma outra questão, não se falava em carnaval de rua em 2007 como se fala hoje, né, então a gente se organizava espontaneamente, mobilizava a galera pra ir pra rua, não só no carnaval, e aí a gente começou a criar algumas datas pra fazer esse cortejo, esse desfile na rua em direção à praça, né. E aí foi isso, assim, a ideia desses coletivos depois a gente vai ganhando casca, a gente vem para o Reação, né. O Lelê de Oiá, ele surge depois um pouco do sucatas, a Soraya já estava já com a gente e tal. Depois chega o professor Léo, do grupo Guerreiros de Fé, na época era estagiário, né, ele foi o primeiro lugar que ele deu aula, foi lá com a gente, estava procurando, tinha pegado a corda de estagiário, ele e o Renato Vareta. E aí estavam procurando um lugar para dar aula e foram dar aula lá. A gente já tinha saído do Reação, já estava no núcleo sociocultural Maitá. E depois, chega o Iago e o da Mata também nasce dentro desse projeto que a gente tinha, que era o Ponto de Cultura, o Maitá. Então, ali a gente já tinha essa proposta de estar articulando. Então essas coisas já eram coisas que a gente já estava falando lá dentro, né, a gente trazendo essa reflexão, a gente vai aprendendo, vai ouvindo e vai tentando disseminar essa reflexão e algumas pessoas vão abraçando essas ideias e vão se dedicando a ponto de nascer outros coletivos, como nasceu, por exemplo, o da Mata, né, a Sim. partir desse desejo que o Iago, quando chegou lá, já tinha de, eh, plantar árvore, meio ambiente, ele já tinha um histórico, o irmão dele também, o Igor, é biólogo, se eu não me engano, já também no processo. Então a gente, o que a gente faz é dividir as coisas que a gente aprendeu com outros grupos e com a convivência, com a luta, a metodologia de se organizar. Essa é a parada. A gente às vezes tem boas ideias e a gente não sabe como se organizar. Parece fácil, mas não é. O mais difícil é você conseguir conduzir as relações humanas. Sim. Esse é o mais difícil, As pessoas porque são onde tem ser humano é isso. Na sua família você treta, né? Hum, Tem briga. todo lugar Todo tem ser lugar. humano, tem treta. Então o que a gente fez esse tempo inteiro e continua fazendo é quem chega a gente está sempre na disposição de dividir. E o nosso método de organização, ele é um método que a gente aprendeu com os mestres, com as mestras, com os mais velhos, com a nossa mestra Soraya, que é o método de aquilombamento, que é o método de aldeamento, né? Então o que a gente faz é compartilhar isso com as inclusive, como que pessoas. o sucatas ele se relaciona com essa questão da cultura afro-indígena brasileira? Porque igual a gente também até estava conversando aqui fora nos bastidores, por exemplo, tem gente que
são pessoas, brancas ou não brancos ou indígenas, afro, cada um dentro da sua particularidade, se entende dentro, né, de cada nicho, de cada extremo também. Então como que o sucatas ele se relaciona com as religiões de matrizes africanas, também com as questões indígenas? Sim. Bom, eu particularmente, né, quando eu começo tudo isso aí, como falei pra vocês, a minha inspiração, vamos dizer assim, é a Igreja Católica, é o trabalho social que eu vivenciei dentro da Igreja Católica. Só que é muito louco, eu tive a oportunidade agora, mais ou menos pouco mais de um mês atrás, de ter um evento lá no barracão, né, no nosso barracão lá, que estava a mestra Lane, o mestre Silvio, o pessoal da outra congada de Cotia, se eu não me engano, uma roda de conversa e tal, e aí eu tive a oportunidade inclusive de falar com ela. Nessa época da igreja, eu ia por conta dessa questão da organização social, mas tinha algumas coisas que aconteciam que a pele arrepiava, tá ligado? E uma delas era uma congada, que um padre que teve uma época lá, que foi o padre João, ele tinha uma missa afro, era um padre preto, e que trouxe assim essa questão afro muito forte para dentro da igreja. E ele fazia a missa afro e uma vez por ano, eu lembro de pelo menos umas 2 vezes ele levar uma congada lá. Eu mal sabia o que era uma congada. Na época, meu principal contato com tudo isso era a capoeira, né, eu também fiz capoeira e tal. E aí, é muito louco, porque essa congada, segundo as conversas que eu fui tendo, os desdobramentos que eu fui vendo que isso estava no meu caminho, eh, essa congada era a congada Santa Efigênia, né. E aí hoje a gente tem a oportunidade de estar com a congada Santa Efigênia lá no Largo do Rosário e tal, 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 pá, pá. E vários históricos também que a gente tem aí da importância da congada Santa Efigênia para os sucatas, né. Eh, Fui descobrir que a porta-bandeira do Sambalenço de Mauá, desde sempre, me conheceu molequinho também da igreja, porque ela era da igreja também, e eu não sabia disso, né. Os encontros da Os vida, né? encontros, né, ela me falou que era a congada Santa Efigênia lá nessa época, mas eu não tinha essa consciência. E um pouco antes ainda de tudo isso, lá com uns 17 anos de idade mais ou menos, eu já conhecia a Soraya, porque o Bruno e a Daphne, que são os filhos dela, eram amigos de uma vizinha minha, então a gente estava lá de molecada, todo mundo brincando junto no prédio. Com uns 17 anos mais ou menos eu tinha o cabelo grandão, 16 mais ou menos comecei a deixar crescer, e aí teve uma época que eu ia na casa da Soraya pra ela trançar o meu cabelo. Aí eu falo que ela ficava lá mexendo na minha cabeça e rezando na minha cabeça, eu não sabia, né. E aí ela falava que ia me ver pai de santo, com terreiro, com não sei o quê, e blá-blá. Eu falei: "Não, para com isso que eu morro de medo disso, que não sei o que lá". Sai, E eu a sou nega véia cristão. pá, e trançava meu cabelo, e ela falava as coisas, né, pra mim. Eu nem sonhava ainda em ser uma liderança de comunidade, de grupo de cultura popular. E passou. Aí a gente, com o tempo, se desencontrou. Nos reencontramos através do Sucatas, lá na Oficina Cultural Fredo Volpe. O Sucatas estava começando, e aí ela já chegou, não saiu mais. E aí ela foi me ensinando um monte de coisa. Fui aprendendo um monte de coisa, ela foi falando, e eu sempre na minha, né, sempre com muito medo, né. A gente cresce, enfim, numa sociedade, racista, a Sim. gente desconhece as nossas origens, eh, tentar encurtar, né, que essa história é bem longa. Hum. E aí foi isso. Eu sei que aí eu começo no Porto de Luanda, principalmente, cantando as músicas de maracatu, muitas falam de orixás e tal, eu já no sucatas, fazendo as atividades. E aí eu falei: "Pô, preciso conhecer mais, né, não dá pra ficar só nas conversas aqui". E aí fui procurar terreiro, eu sempre, me identifiquei mais com a umbanda, né, não tenho muita identidade com o candomblé. Nada contra também, não é nada disso, assim, não. É uma questão de identidade mesmo, Você era católico por questões familiares ou porque era pessoal?
Então, foi a minha mãe me colocou antigamente você fazia catequese, né, tem que Sim, fazer. Aham. todo mundo, sim. Aí minha mãe virou catequista depois disso. A Hum, questão foi essa, minha mãe me colocou na catequese e eu me envolvi. Quando que eu foi isso. natural, quando eu vi eu estava envolvido, e aí minha mãe estava envolvida, e aí meu pai estava envolvido, e a molecada do prédio estava envolvido, Era Todo legal mundo fazer já. catequese, né, e tipo, aí Eu não tipo, fiz. tu era não um fez? outro momento, tá ligado, da igreja. Sim. Só que aí que tá o pulo do gato. Eu fui começar a procurar terreiro e tal, não sei o quê, enfim, entrei pra terreiro, e aí um dia eu fui me batizar na Umbanda. E aí minha mãe falou: "Ah, Vixe, mas cara. você já é batizado na Umbanda, você sabia?" Ah, Eu falei: "Não, não sabia". Só nunca me contou. Ela: "É, então, a sua avó, minha avó Maria, mãe do meu pai, que é baiana e indígena, minha avó e meu avô são indígenas, né, eram, né, os 2 falecidos, vieram da Bahia pra cá, e quando eu nasci, minha avó pegou eu, minha mãe, e levou num terreiro e me batizou. Meus avós eram tudo da macumba, era tudo macumbeiro. Minha avó morreu da congregação, minha avó Maria. E aí ela me dava umas plantinhas, me ensinava uns negócios, aí eu já mais malandro, e aí eu hum, tirava uma da vó: "Isso aí é macumba, hein, vó? hã. Ô Que menino, deixa de ser congregação besta, é essa? menino". E ela dava um sorrisinho assim de lado: "Deixa de ser besta, menino, deixa de ser besta". E aí, ela era da congregação no final da vida dela, mas a macumba sempre esteve ali, né. E Sim. ela me ensinou muita coisa. E quando ela viu que eu estava ali, que tinha interesse em aprender sobre planta, erva, enfim, e a questão da espiritualidade, ela foi me ensinando. E sua mãe ficou de boa com essa troca de religião, assim? Tranquilo, minha mãe super tranquila, e foi Uhum. que ela falou pra mim, falou: "Ah, você já é batizado na macumba, né, na Uhum. umbanda", e Já tá aí aí desde sempre, já só não sabia, então. né? Aí eu fui descobrindo que isso sempre esteve no meu caminho, né, Sim. sempre esteve no meu caminho. E aí a gente vai descobrindo a ação da espiritualidade dentro do próprio grupo, né, então aí as pessoas vão ensinando, então falando: "Pô, então, Exu, Uhum. Ogum, são Sim, extremamente presentes dentro dos sucatas", e aí quando você fala de ambulantes, sucatas, ferro, sim. né, metal, reciclagem, ambulante, caminho, e aí você vai Tá percebendo a bem atuação, intrínseco, tá né, tipo, tudo você muito junto. você não percebe de cara, mas uma hora você vê que liga os pontos. Você inclusive você é católica, você? Eu não tenho Não religião nenhuma, tem? eu vou Vai caminhando, um dia assim. você vai, né. Não, É. é engraçado que, por exemplo, eu cresci numa casa onde meus pais, eles sempre tiveram a ideologia de: "Não vou criar minhas filhas", né, tenho 2 irmãs, com nenhuma religião, e quando elas crescerem, elas escolham por si só. Então eu cresci em vários lugares, em várias, casas, em várias É, eu também. então, tipo assim, pra mim chegou até um tempo a ser confuso, porque, por exemplo, meu vô é presbítero. Então, tipo assim, eu ia no Bola de Neve com ele, eu tinha a minha bíblia rosa de pelúcia, assim, Uhum. e a minha avó, ela já tinha vários livros da Wicca, assim, e ela escrevia bilhete, colocava nas garrafas, colocava no freezer, e Uhum. colocava um mel não sei na onde. E a minha mãe espírita, e meu pai da Umbanda, então assim, eu sempre fui também caminhando em vários lugares até me Sim. entender. Hoje em dia também não me considero de nenhuma religião, mas eu tenho muito apreço também, muita familiaridade com cada uma que passou por mim. Até porque a minha avó também ela era indígena. Lógico, a gente não sabe os traços, né? Não sabe a história, porque se perdeu muita coisa, né? Ao Sim, longo das diásporas e vindo para cá e vindo para São Paulo. Mas tinha muito também dessa, ancestralidade dentro de mim, assim, e é até engraçado porque, eu aprendi ficou dentro de mim sem eu perceber, então, eu ouvia às vezes minha mãe quando dava um trovão gritando assim: "Parrê, Oiá", e eu falava: Que é isso?". E aí depois eu comecei a entender quem era Oiá, e aí minha mãe chegava e fazia uma feijoada de Ogum, e eu falava: "Mas quem é Ogum e por que a feijoada é dele?", né, uhum. e aí ficava essas nuances, assim, que a gente ia caminhando, e aí cresceu dentro de mim. Hoje em dia eu não me considero, porque eu não cultuo, né, não vou em nenhum terreiro, nenhuma igreja, nenhuma casa, mas é importante como fez parte também da minha ancestralidade como mulher preta, como Sim, descendente também de indígena, mesmo que a gente não saiba todo o histórico. Eu acho que a religião também ela é muito importante, né, independente do catolicismo, do evangelho, enfim. Eu acho que é importante também os sucatas ter essa essência, né, de também trazer a capoeira, por exemplo, que é uma dança brasileira, uma luta brasileira, e a história afrocentrada também. Sim. Acho bem importante. É, acredito que dentro do sucatas, assim, é muito quando você vai, que você tá ali junto.
você sente muito. É energia, né? E desde sempre, que nem eu entrei no Reação, que eu conheci os Sucatas 2013, 14, que eu fui realmente entender o que que era aquele som. E foi com os Sucatas, Uhum, né? E esse ano eu tive a oportunidade de ir no grito pra começar o carnaval. E uhum. foi muito importante, assim. A gente sente tudo, assim. Desde o começo, lá no barracão. Vai arrepiando, né? A Assim. gente vai andando e todo mundo junto. E a energia, tudo. É Sim. realmente muito importante. Sim, é mesmo. E assim, lógico que todos os grupos que se enquadram, né, no barracão e tudo mais. Eu não conheci o da Mata, por exemplo, quem me levou foi o João, inclusive um beijo pro João que tá aqui nos bastidores. Tá por Vocês aí. não vocês não estão vendo, mas ele tá por aí. E é muito eu sempre tive também muito apreço pelo meio ambiente, né, eu tinha a raiva de quem jogava papel na rua, você sabe que você vai andando, você vê a pessoa Sim. jogando papel, eu pegava os papéis, jogava no meu bolso, assim, tinha uma hora que eu abria minha mochila, estava Só papel. cheia de lixo. E aí chegar no da mata, por exemplo, e ver aquele cuidado com o meio ambiente, com o lugar que estava abandonado anteriormente, e aí revitalizou aquele lugar, e de lá tirou frutos, e o almoço comunitário também, por exemplo, eu acho que é muito importante, porque as pessoas elas não percebem que isso existe aqui, né, não percebe que tem lugares que reciclam, lugares Sim. que zelam, que limpam, igual você falou da limpeza na Praça Brasil, né. Sim. Quando a Praça Brasil já era na minha época, ela já tinha um chão, né, já tinham tirado o mato, já tinha um chãozinho ali, mas ainda assim, antes eu lembro que era só mato, Sim, não sem tinha. estrutura nenhuma, sem nenhum cercadinho pro cachorro igual tem agora, Tinha né, uma pista tem de skate, mas era toda quebrada no meio, que eu tentava Uhum. andar. E agora, lógico, né, as pessoas vão pavimentando o nosso caminho, os nossos jovens de agora, que eu também sou jovem. Os jovens de agora vão recebendo todo Eu esse não sou mais fruto. mais tão jovem. Não, é sim, pô, no coração você é. É o que importa. E é importante que teve uma história antes que pavimentou a nossa caminhada de agora pra gente, A né, base, né? ficar de boa. Eu vejo essa história, assim, de importância. E eu queria perguntar, assim, do Sucatas. Eu lembro que antigamente a gente fez uma apresentação. A gente meio que fez uma banda, assim, da oficina de violão. E a gente apresentou lá, onde era lá perto da Dom Bosco ainda. Ah, lá no Maitá. Isso. E aí eu queria saber de você, assim, qual foi o maior, assim, a maior mudança de saída do Maitá pra vir pra cá pro barracão, assim, dentro do coletivo mesmo. Qual que foi essa mudança, assim, o que, não sei, afetou mais de ser. Tipo, foi um ponto, assim, que mudou, assim, de Foi lá uma pra cá. ruptura, né, de certa forma, né. Lá, a que acontece, aquele espaço que nós estávamos, é a casa que os meus padrinhos criou, meus padrinhos de umbanda, minha mãe de santo, inclusive, criou os seus filhos, a sua família ali e tal. E aí eles mudaram de lá e a casa ficou lá, acabaram não conseguindo alugar e tal. E aí esse trabalho que a gente desenvolveu lá, o Maitá é o nome do terreiro que eu e a minha família, se criou, né. A gente acabou tendo um outro terreiro também bastante importante, eh, inclusive a mãe de santo faleceu aqui agora há mais ou menos um mês, terreiro bastante antigo também na quebrada, mas eu acabei indo uma vez no Maitá e aconteceu algumas coisas que era lá que eu tinha que ficar e acabei ficando lá no Maitá. Também é um terreiro bastante antigo daqui da quebrada. E aí aquele espaço foi uma parceria entre os sucatas e o terreiro, né, que já tinha essa proposta de fazer ações sociais, culturais, educacionais. E foi através do terreiro, CNPJ e tal, que a gente pegou ponto de cultura e tudo mais. Só que em 2017 teve o golpe, né, a queda da Dilma, e aí começa um processo de perseguição muito forte, né, dos movimentos sociais como um todo, né. A gente vinha numa ascensão dos 2 primeiros mandatos do Lula, né, política pública de ponto de cultura e tal, incentivo, as coisas, o vai bombando, crescendo, as lutas pelo fomento à periferia acontecendo, várias paradas acontecendo, e aí tem o golpe, né, tem o impeachment da Dilma, e começa um processo já ali de criminalização e de perseguição dos movimentos sociais. Ali, por mais que sejam dos meus padrinhos, a gente sempre pagou um aluguel ali.
era um aluguel que era metade do preço, que era o combinado. A gente nunca pagou o valor de mercado, mas não tinha mais perspectiva de dar continuidade. A gente já estava extremamente exausto, né? Você pagar um aluguel todo mês e mais a conta de água, mais luz, não sei o quê. E aí acabava o ponto de cultura em 2017, a gente não via perspectiva de continuidade. E por outro lado, o Alma também estava, no mesmo espaço de onde a gente saiu ali, né, do Reação, da ocupação, que foi, demolido e tal pela Coab, desapropriado. O Alma estava ali precisando juntar força também e sempre foram nossos parceiros. Também estava acabando o ponto de cultura deles e tal. Reação tinha acabado de sair de lá e vindo para cá, para onde está hoje. E a gente decidiu voltar para a ocupação artística, né, e juntar com o Alma lá. Então foi ali que a gente sai do Maitá, né. Acho que foi um processo muito legal também conduzido pela espiritualidade, porque foi um estágio, eu posso dizer assim. Ali a gente amadureceu, né, enquanto um coletivo que lidera, né, também de forma circular, né, outros coletivos, mas que assume essa responsa de ir chamando uma galera mais jovem. E aí a gente passa por um processo até mesmo de crise de identidade, até porque a gente vai pro Barracão das Artes, que era o Barracão do Alma, e um ano depois a Coab chega lá Tira todo e tira a mundo. gente de lá, né. Então foi de fato um processo, assim, difícil. A gente perdeu tudo, né, a gente tinha o Humaitá que era uma casa grande, estruturada, era legal. Aí fomos pro Barracão e, não tinha tanta estrutura, mas a gente ali batalhando, o Alma tinha pegado o Fomenta Periferia, ia fazer uma reforma naquele espaço, ia fazer um teatro ali e tal. E aí a Coab chega, desapropria a gente faz um acordo com a Coab depois de muita luta para ocupar esse espaço onde a gente está hoje, que é a MEI, a gente já conhecia a MEI, já era parceira nossa. A Coab queria que a gente dividisse o espaço lá dentro, a gente sabia que não tinha condições, mas sabia do espaço externo. Então a MEI cedeu por alguns anos uma sala para nós, o salão para a gente fazer a capoeira. Aí depois a gente levanta um barracão de madeira lá do lado de fora, começa a revitalizar o espaço que estava ocioso do lado de fora. Conseguimos o edital do bloco das ocupações depois para levantar o barracão de bloco, né? Fazer piso e tal, levar a capoeira lá para fora, pro nosso barracão mesmo, poder entregar a sala da MEI, as coisas. E tudo isso foi um processo aí que demorou alguns anos, né? Sim. E de identidade até mesmo. E hoje, inclusive, a gente, esse ano, agora, alguns meses atrás, a gente tá deixando para trás o nome Cordão Folclórico de Itaquera de vez. E para definir aquele espaço como escola comunitária de saberes ancestrais. A gente entende que esse nome cumpriu seu papel já até aqui. E a gente está num novo momento e outras reflexões, né, sobre o nosso espaço de ocupação artística e cultural. E aí agora a gente está identificando aquele barracão como escola comunitária de saberes ancestrais. Sim. E anteriormente, lógico que teve esses problemas, né, igual a questão da Coab, de pegar de volta o espaço. Hoje em dia, qual que é a maior dificuldade de manter, o trampo de vocês de maneira autônoma, de maneira que existe, o fomento e ainda assim existem as pessoas que não consideram o trabalho digno. Consideram Sim, desnecessário a arte, a ocupação, ou até mesmo a palavra ocupação já consideram aquela questão do invadido, né, do terreno invadido, do sim. território invadido. Então como que vocês enxergam as maiores dificuldades, como vocês driblam essas dificuldades para se manter até hoje? É, acho que a primeira coisa é que quando a gente fala ocupação, acho que a galera entende desocupação, né? Porque a galera acha que a gente é Vagabundo. Quem não desocupado, né? faz nada. Vagabundo e Aham. tal. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que é a questão do racismo estrutural. A gente falou um pouco sobre isso agora há pouco. Eh, Apesar de muitos de nós, eu, por exemplo, tenho uma pele mais clara, o que a gente faz é cultura preta, é cultura indígena. A gente tá sempre buscando e valorizar os nossos mestres, nossas mestras. E não é só intelectualmente, lembrando numa roda de conversa, mas é sempre que tem um edital também fortalecer eles. Tá sempre contemplando aí, os nossos mestres, nossas mestras. Uma relação aí de colaboração mesmo, mútua e de verdade, sabe? Não
de apropriação, como algumas pessoas veem, é uma relação de verdades. E a gente tem que entender que, para a comunidade, muitas vezes a gente é simplesmente macumbeiro e só. Sim. E tá tudo bem, a gente é Uhum. macumbeiro mesmo, É, mas Também, né. numa Não também. só isso. perspectiva de macumba, da palavra macumba, de uma perspectiva pejorativa, não do significado que para nós tem a palavra macumba, que para nós é mais importante, tem mais representatividade para nós, sucatas, para mim hoje, a palavra macumba do que a palavra umbanda até mesmo. Mas enfim, então essa é uma questão, a gente tem enfrenta essa questão do racismo estrutural, né. Tem a questão do que tá ligado a isso também, do pessoal achar muitas vezes que a gente é desocupado, da galera, a gente tem uma cultura, uma contracultura no Brasil, de não entender a importância da arte e da cultura para uma sociedade. Eh, e aí a gente vai ver as coisas que a gente tá vendo acontecer hoje, né. Ah, eu vi um corte, estava falando agora há pouco com o pessoal, um corte do MV Bill falando, ele estava até com, não lembro quem que era, ele estava com um nego velho do samba também, e ele falando que eles têm a raiz do samba, do rap, né, mas eles não têm a grana, né. A grana hoje tá na mão de pessoas embranquecidas, né, tá na mão de um sistema que não tá mais preocupado com a transformação da quebrada, com o aquilombamento, o aldeamento das pessoas. Né, então a gente está falando muitas vezes de uma arte que está simplesmente a serviço do entretenimento. E eu acho que isso é muito perigoso, para nós especialmente da periferia, porque eu sou de um tempo em que a gente ouvia rap, né, que a gente Sim. ouvia o samba e ali no samba, no rap, no reggae também, a gente encontrava ali um entendimento sobre como a gente tinha que enfrentar a a nossa situação de sujeito periférico. E agora a gente está enfrentando a nossa situação de sujeito periférico com um copão na mão Hum. e querendo Exato. tirar, foto em cima de motoca de alta cilindrada e por aí vai. E eu acho que é da hora, a gente tem que ter acesso ao que é bom, né, da vida material, mas para mim, o capitalismo é uma armadilha e é pra pegar a gente, entendeu? Sim. Entra muito também na questão do mainstream, do underground, que a gente estava conversando inclusive com Ontem. ontem com o Raul, inclusive um beijo para o Beijo. Raul. Salve, Raul. Salve. Que, por exemplo, eu lembro também de uma frase, eu não lembro de que parente que foi, de que pessoa que foi, mas de ver o MV Bill no Poesia Acústica. E Uhum. aí, só reconhecer ele, tipo: "Ah, é o cara do Poesia Acústica, ele canta". E aí eu lembro que alguém também da minha família falou assim: "Como assim? É o MV Bill, não é o cara da Poesia É. Acústica, né?" É, Tipo, quem é a poesia acústica quem do que é lado isso do MV antes Bill? do MV Ai, Bill? que isso. E aí a gente, tem que entrar muito nesse conceito, porque o funk ostentação, por exemplo, é uma questão de cultura brasileira, mas não só isso, né, o funk, também traz muita história, mas o funk superação é outra coisa também para além da ostentação, né. Sim. Acho inclusive sei, né, que tem o Hariel, que é um homem branco também, que tá no mainstream aí, que tá luxando, mas eu acho que ele também dialoga bastante com eu pelo menos vejo ele sempre trazendo muito da luta e da causa social, mas não, ainda assim não chega perto de outros artistas menores que fazem o mesmo corre, da mesma intensidade Só e que não não tem alcançaram a mesma o mesmo visibilidade. que o Hariel, que é um E por homem isso, branco, né? né. Porque o Exatamente por Hariel tem isso. as músicas que é do mainstream, pra ele Uhum. conseguir ter a visibilidade, mas também tem as músicas que ele tá Sim, ali, que sim, é o funk lá no começo, que é sempre foi pra ser um protesto, né. sim. E aí E eles foram acho que em todos os estilos de música, assim, sim, muita foi gente tipo colocando precisou, só né, pra visibilidade pra teve que ganhar teve que dinheiro. dar, né, uma flexibilizada com o mainstream pra poder depois ir lá e dialogar Sim. Mas acho que é com isso que me preocupa mais, saca? Porque o que tá vendendo é o que o povo tá querendo ouvir. É E isso. aí a real é que a gente, os nossos, não estão mais preocupados, não. parece, em entender. E aí é muito louco, assim, porque aí a gente precisa, acho que, fazer uma crítica. É claro que eu sou a favor de todo o mecanismo político-social aí de distribuição de renda e tal, mas
eu me pergunto o quanto que isso também tá deixando a gente, enquanto quebrada, enquanto sujeitos periféricos, quanto mais amortecidos, tá ligado? Não vou Sim, defender aqui a linha da fome, não é isso, né? Mas a gente hoje tá tendo política social pra caramba, perto de 20 anos atrás, né? Pra dar acesso pra galera minimamente, né? Não tá dando dignidade ainda, sim, eu acho que é sobre isso, mas dá um certo conforto. E aí eu acho que é aí que tá a questão. A gente não tá dando dignidade, as políticas públicas não estão dando dignidade pra quebrada. Mas também não estão deixando numa condição de revolta, de cobrança. Então tá servindo como um anestesiador, tá ligado? Uhum. E acho que a, a gente no Sucatas tem inclusive uma relação de passar, né, no carnaval pedindo a bebida e tal. Mas eu acho que o álcool tá cumprindo um papel aí que eu nunca vi ele cumprir, tá ligado? De normatizar, assim, a bebida, pô, que tem de adega na quebrada hoje. E o que que isso significa? Né? Você significa promover uma oportunidade de emprego, talvez, o empreendedorismo na quebrada, mas à custa do quê? Né? Da venda do quê? De entorpecer a nossa juventude. Pô, eu acho que a coisa tá bem sinistra. Eu acho que a gente tem que parar pra pensar. Tem. E sim, aí eu me pergunto, será que esses artistas são inocentes que estão fazendo o que o povo quer ouvir? Ou será que eles também não têm uma parcela nisso tudo aí de falar, não, vamos cantar o que. Pô, tem ainda caras que estão tentando passar uma visão, né? Vez ou outra a gente vê aí sim. alguém aí passando uma visão, mas tá muito fraco. E galera da quebrada tá. Tem a cultura também do cancelamento, né, hoje em dia. Acho que o pessoal se limita muito a falar por Também. conta disso. Mas eu acho que é muito isso, essa zona de conforto, porque aí a pessoa, eu prefiro ser alienada e não saber de nada pra não me revoltar, Com o porque dinheiro no senão bolso. eu não vou buscar, porque se eu sou alienada, não sei o que tá acontecendo na política, na quebrada, em qualquer lugar, Não, eu vou é ficar em muito mais casa. confortável, é igual o pessoal que é viciado na Virgínia, no Zé Felipe, e Ai, nas filhas da Virgínia, tipo: não, "Pô, não. que isso, as filhas da Virgínia, a Flor Flor, Pô, é muito louco. Eu tenho que dois isso?" filhos adolescentes e o quanto que eu tenho que dialogar com eles. Você fala, pô, não consuma isso, cara. Porque isso aqui não é a sua vida, amor. Meus filhos nasceram dentro da cultura, né? Sim, Vivem isso até hoje. Tenho o privilégio de dizer que meus filhos me acompanham agora, de vez em quando eles estão começando a não querer ir em algum lugar, mas eles gostam. O meu filho toca bumbo e tal, não sei o quê. Só que eu tenho que ficar trocando ideia com eles. Meu filho tava com um mano lá, como que é um youtuber que dá as motona lá? Moto, É, eu não carro sei e nada arma, de não sei o youtuber. quê. É. Não sei como é o nome do cara lá também, não vou dar ibope pra esse Zé Ruela também. Mas é um que todo mundo conhece aí. E aí eu falo, porra, filho, presta atenção no que você tá consumindo aqui e na sua vida. A minha filha também, com o tal da Emily Vick, que não sei o que lá, essa daí eu até decorei o nome. Nem sei quem Emily é, não Vick? sei quem, eu não Emily sei quem Vick é. é uma menina também aí, pá, e a galera vive numa mansão e Ai, tal, não sei Ah, o quê, tá. aquela parada toda, aí fica fazendo as brincadeirinhas bobas. O problema é que a molecada entra nessa brisa e esquece que a mansão deles é um barraco. Meus filhos é favelado, nós mora na quebrada, nós é favelado, sim, tá ligado? Sim. Nós estamos aí na luta aí pra melhorar a condição. E a favela tem seus problemas crônicos, né, de estrutura. A gente não pode romantizar a parada, né? A Jamais. nossa quebrada tem uma questão aí que eu acho que ela é bem diferenciada. Aliás, quando a gente vem e traz pessoas de fora pra cá, a galera sempre pira. A gente tem uma visão assim da nossa quebrada é vista fora assim de um jeito que às vezes a gente não tem dimensão. E a verticalização, né? Os conjuntos habitacionais. Então, os predinhos, a galera não se vê como favelado na Coab 2, mas é o mesmo público, Sim, tá sim, ligado? Só que a gente não tem um problema de saneamento básico no Aquab 2. sim. A gente não tem um problema de ruas estreitas que você vai ter que deixar a sua caranga lá na esquina e ir andando até a sua casa, tá ligado? Isso traz uma ilusão, né. Isso traz uma ilusão.
A Que gente não tem você que você problema não da, De que da, é. você da é classe chuva dentro, média, do de que rato você é dentro. A classe gente média. muitas vezes acha que a gente não é Sim, pobre, que tem a gente não muito é Sim, que coabeiro favelado. o aí que Uber não se vai acha. porque o morro é grandão e não tem asfalto. Aí o Uber fala, não vou. Eu fui É. É. na, Não, onde eu na... moro hoje é assim. Pra eu sair do Uhum, aluguel, a gente mora na Fazenda do Carmo. E sim. é esse, a gente mora num lugar E o Uber assim. fala, não É. consigo. Tipo, não vou por conta do carro, né? Eu fui em um terreiro na Vila Yolanda. Que o Uber me deixou lá embaixo, eu tive que subir o morro a Yolanda é pé. Aí você Guaianazes? sobe andando. Pra lá de Guanazes. Aham. E eu tive que subir andando, porque o Uber Mano, falou, não não tem como subir subo. com o carro. Ele falou que É. não tinha E aí o como. pessoal da Coab acha que só porque tem um, Só um porque tem um asfaltinho. asfalto e o Eu acho que predinho. a questão do prédio também traz muita. É, O condomínio, de falar assim, ah, não, porque o condomínio, eu É. acho que traz muito essa visão de se achar classe média, né? Nossa, sim, eu também morei na Coab, né? Eu e a Luísa, né? A gente sempre morou ali ali perto do Raul perto do Parque Seixas, da na Rua Cesta. dos Bois, assim, perto do Joaquim. E eu cresci com os meus vizinhos falando, não, porque a gente é classe média, né? Da onde? Da onde que essa É. classe E tem média gente que é? acredita até E tem hoje. gente que acredita até hoje, só porque tem um condomínio ali com um portão, né? Que não mora Só em porque o portão abre comunidade. com a chavinha É, ali de contato, o pessoal se acha muito pleiba já. E não é assim. Inclusive, o que você falou dessa alienação e dessa necessidade de ter que explicar para os seus filhos, por exemplo, tomar cuidado com quem você assiste, influencia muito também no pobre periférico de se inspirar no pessoal do funk ostentação e ir atrás de roubar, Uhum. por exemplo, só o tênis, né? Até um tempo atrás existia muito ainda esse negócio de roubar tênis. Sim. sim. Da pessoa ter que voltar descalça para casa porque roubaram Nike, né? Ou o Hum, cara que leva tiro na cabeça e tá sem tênis. E A tá, única coisa que ele tá é sem tênis, mano. e aí é foda, assim, sabe, do pessoal roubar só pra se vestir, né? Só pra se mostrar luxuoso, que é uma coisa que existiu um tempo atrás muito mais, né? Esse negócio de roubar tênis. Sim. Agora faz tempo que eu não vejo ninguém perdido aí, descalço na É, rua, no... voltando pra casa. é, Mas antes tinha muito disso por conta dessa alienação também do funk ostentação de antigamente. sim. E falava que você tinha que estar com o Nike Shox no pé, Air Max. com a Lacoste no É. peito, e isso prevalece de outras formas agora, né? Agora com Sim. a Emily, sei lá quem, e o E moço tá da em todo lugar. e o moço A da minha moto. sobrinha tem 4 anos. E aí o meu irmão, tipo, bloqueou pra só ser coisa infantil, sabe? Mas tem vezes que ela tá lá, que ela faz assim no celular, aí aparece uns vídeos assim, nada a ver, que não é Nossa. infantil, sabe? Uhum. E parece que tá em todo lugar. Não tem um lugar que você não vê alguma coisa tipo de youtuber que é meio sem graça, assim. Ai, Ou gente. esse Aí negócio da Virgínia. é muito louco porque assim, eles vão crescendo, né? A gente Hum. tentou dar uma segurada, só que assim, vai pra escola. É, escola é É, E aí, a escola é o ambiente de convivência deles. E aí você tem uma outra questão aí que todo mundo quer ser aceito. Eu acho que essa que é a todo mundo quer parada, que ser é o problema. aceito. sim. Né? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer. Todo jovem quer ser O aceito. jovem tá principalmente nessa fase, né? E aí, se ele não sabe de nada do que acontece, do que a quebrada tá falando, e aí você vive um conflito cultural, um conflito social aí que é muito grande. Então, essa foi uma conversa que eu e minha companheira, a Camila, a gente teve que ter. Eu era bem radical quando meu filho ia nascer, antes dele nascer, eu falei, não, meu filho não vai usar Nike, não vai usar. Se eu tô com a calça hoje aqui da Nike. Aí a hipocrisia. Aí, hoje em dia eu já não briso Não mais pode mais. nisso. Fala. Tá, tenho por ter, assim, não faço questão. Nem olho, quanto menos estampa tiver na roupa, melhor É, eu pra mim. prefiro tudo liso também. Mas eu era nesse ponto, assim. Depois você vai entendendo que você não vai conseguir criar a criança numa Na bolha e nem bolha. Na deve, bolha da tá sua Sim. ligado? casa, né? Da Ele sua vai para meus criação. filhos estudam em escola pública. Uhum. E a escola pública é da quebrada. Então eles vão ter que falar com a galera sobre o que tá acontecendo. Então é muito louco. A minha filha tá numa de começar a curtir uns pagode. Então acho que é isso, é legal. E meu filho tem umas de curtir uns rap, aí ele fala também umas paradas que tem agora, que eu não sei como que chama, que é. Trap, Não, Trap. depois do trap, esses dias ele me falou vixe, mais uma Ixi, outra tem então outro já, parada aí aí aí. que já eu é não meu sei. limite, meu É, limite é o trap. É, o meu então. trap tem mais, eu já não. E aí tem umas coisas que até são legais, que ele ouve, e aí, por outro lado, ele já ter ouvido também uns rap mais antigo, tem gostado. E aí é sempre no diálogo, né? Sim. Sempre falando, ó, tem isso aqui, porque eu acho que isso é importante, né? E aí volta pro sucatas, né? Isso sempre foi uma coisa que foi fundamento principal para nós, assim, valorizar a raiz. A gente fala sempre disso em tudo que a gente vai fazer. Antes de mim vieram outras pessoas na cultura na quebrada, tem meus familiares, tem uma parada de coisa.
E eu falo isso para os meus filhos: "Ó, da hora aqui o trap, eu não sei o quê e tal, ó, tem isso aqui também, ó, tem os Racionais, tem antes dos Racionais, tem aqui, ó, tem o Taíde, tem não sei o quê", Uhum. eles ouvem o samba das antigas também. É legal quando a gente tá no carro, às vezes, ouvindo um som e eles cantam, a gente olha assim, Opa! Ah. pô, já até aprendeu a É. letra e tal. E é sambas, às vezes, assim, músicas de, né, anos 80, 90, então é isso. E aí vai depender deles também, né. Só que eles convivem com essa outra referência cultural. E e aí a pergunta inicial era essa, né, Uhum. qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é remar contra a maré. A gente tá remando contra a maré, a gente tá propondo uma parada que não é o que a maioria das pessoas, estão buscando. Sim, Talvez especificamente na nossa quebrada, né, embora eu acho que está generalizado hoje em dia, né, eu acho que esse sentimento de ostentação e tal, essa realidade capitalista mesmo, eu acho que já pegou geral, mas na nossa quebrada a gente já fala sobre isso aqui, a galera já fala de Nike de mola aqui bem antes de outras quebradas. Eu ia trampar em outras quebradas e a galera ainda você tinha uma organização mais comunitária. Aqui não, aqui já há muito tempo que eu vejo a galera desfilar de moto de alta cilindrada na Virginia Fern, Nike Uhum. de Naquele fluxo mola lá. e É. por aí vai. Né, acho que a dificuldade é essa, a gente não tem o poder público a nosso favor, porque as leis de incentivo à cultura cada vez são mais escassas. A gente tem o racismo estrutural o tempo inteiro demonizando, né? E aí, importante a gente dizer dos movimentos neopentecostais, essa galera aí que o tempo inteiro está demonizando a nossa ancestralidade, o que a gente Sim. faz, os nossos tambores, as nossas rodas. Ah, eu acho que basicamente são essas 2 questões, assim, né, e a Sim. narrativa, essa narrativa capitalista aí que a gente está sempre tentando combater. O nosso objetivo principal é combater essa narrativa capitalista, é a Sim. gente propor uma sociedade mais comunitária, né, Uhum. então é remar contra a maré. Que já é bem difícil, né, Nossa, estando aqui, totalmente. saindo daqui já é difícil. Mas também, né, já é só para falar que a gente também está encaminhando aí para o final do nosso episódio, mas antes disso, dá para ver muito em você como o não só o sucatas, né, mas como ser periférico, como ser de direito periférico, como ser cidadão também, ele te moldou muito até agora, assim. Eu queria saber qual que foi o impacto dos sucatas na sua vida. Eu sei que com certeza deve ter sido muito grande, mas sem os sucatas, o que você no que você acha que você se perderia, assim? Imagino que deve ter te norteado muito até aqui, inclusive acredito que vai continuar te norteando, mas qual que é o impacto dos sucatas e de todo mundo que permaneceu dentro desse ciclo na sua vida? Não, eu não consigo, hoje é uma questão de identidade, né, hoje eu não consigo, eh, me ver, o sucatas é espiritualidade para mim, né, vamos começar por aí, assim, quando eu falo de vida comunitária, de, da gente contrapor essa narrativa capitalista e tal, eu tô falando de espiritualidade. Hoje, para a minha vida, para mim, ela é toda pautada na espiritualidade. Toda a minha referência, ela é espiritual ou espirituosa, como a gente, queira dizer. E aí eu não a gente tem que entender que isso não é numa perspectiva de religião, como a gente está acostumado. Não sou um fanático religioso. Eu acho que é aí que tá o grande lance. Eu fui entendendo que não dá para eu bater tambor e querer mobilizar a minha comunidade para um futuro melhor, sem eu não entender o que eu tô falando de ancestralidade, né, de espiritualidade. Porque eu tô falando desse ciclo, dessa raiz, dessa continuidade. Então não tem conhecimento que você constrói que não seja a partir da convivência com o outro, do que o outro já construiu, né, não existe indivíduo sozinho, né, não existe uma vida, hoje eu não consigo entender a minha vida como algo meu, essa individualidade, essa parte não, a minha vida ela pertence a mim e à minha comunidade, né, então, isso são as minhas filosofias de vida e que quem, me proporcionou, né, o que me conduziu a esse entendimento, esse aprendizado foi os sucatas. Então o meu trabalho com os sucatas, foi o que permitiu eu descobrir quem eu sou, né, descobrir de onde eu vim, eh, ter um entendimento da minha identidade enquanto sujeito, enquanto ser,
mais amadurecida, né, e continua me proporcionando. O Sucatas me proporcionou uma série de vivências, uma série de encontro com pessoas, né, tudo isso eu vou aprendendo com uma lista, assim, gigantescas de pessoas importantes para o meu aprendizado, pessoas periféricas, pessoas, pretas, descendentes de comunidades, de resistências, de quilombos urbanos, de quilombos rurais, enfim, pessoas indígenas, pessoas de tudo quanto é tipo, e de identidades diferentes que foram me mostrando quem eu sou, né, e não só quem eu sou por causa do meu passado, mas quem eu sou a partir do que eu construo para mim também. Né, Sim, então eu não consigo, separar a minha vida da vida dos catas hoje, porque é ela que me permitiu e me permite até hoje entendendo quem eu sou, construir minha identidade. E o que eu faço é que é um instrumento que não serve a mim, saca? Eu acho que é isso que tem, assim, eu tenho um entendimento de que o sucatas ele é um instrumento que ele serve para mim, mas eu sei que ele serve para uma série de outras pessoas. E o que eu faço é zelar por esse instrumento, não só por mim, mas pelo coletivo, e eu falo pra galera: zele por você, valorize o que esse instrumento te proporciona de autoconhecimento e mantenha ele vivo para que ele possa servir como instrumento de autodescobrimento, enfim, de autoentendimento para outras pessoas, para quem sabe outras gerações. em circulando sempre, né. Circular, Importante, caminhar. faz parte do ser humano desde sempre, né, Sim. continuar circulando. E que importante, assim, parece que você e o sucatas é como se fosse uma Um coisa só, só. né. É um só, Uma né? fusão. Não tem como, tipo, separar os dois. E isso é muito importante e é bem bonito também. É De bonito você se de encontrar em algo que você produziu, né? Veio de sim, você e tá aí até hoje e tem muita gente junto contigo. junto, e que vai acontecer de conhecer também posteriormente, né, enquanto É. as pessoas forem Mas não veio de crescendo. mim não, assim, eu não gosto, não fico muito confortável com Ah, isso. Não, é não. sério, assim, Sim, eu hoje eu entendo, assim, que eu fui um veículo, assim. Sim. Pô, não dá, por exemplo, para falar, da importância da Soraya na construção dessa sim, comunidade, da importância de cada um, assim. Então, eu acho que é o que cabe a mim mesmo, é que eu sou um cara que eu meti as caras. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei: "Mano, isso aqui", tinha uma chama muito forte dentro de mim, que me levava para um caminho que eu não conhecia e que eu não conseguia viver sem esse caminho. E eu tive a coragem de encarar essa empreita. Mas não dá para falar assim que não, que o Sucatas é o que o Não Jefferson é, tem não. um O Sucatas é coletivo muito de um melhor. só, né. O Sucatas é muito melhor do que eu, sabe? Sim, Eu é a história de fui todos. moldado por ele, estou sendo moldado por ele sempre. O Sucatas é muito maior, assim, e tem pessoas gigantes, assim, nesse processo. Sim. O meu papel é ser esse porta-voz dessas ideias, né? Tá aqui, ó, Representando aí trocando, todo representando sim. mundo. toda a comunidade. Sim, que já é Mas importantíssimo já, Nossa, né, demais. usar esse local aqui que nos é cedido para trazer para as pessoas que não conhecem, ou que até que conhecem também, é sempre bom relembrar e manter vivo na memória, a nossa ancestralidade, é muito Sim, importante que aqui a gente na a gente já periferia. conhece, mas Uhum. trazer você aqui, escutar as histórias também, a gente Sim. conhecer mais ainda, mais a fundo. Sim, inclusive, né, encerrando aqui nosso episódio, queria agradecer a presença de todo mundo que tá aí assistindo a gente, na sua casa, no trabalho, no sofá, tanto faz. Também acompanhar nas nossas redes sociais, que vai ficar aparecendo aí em algum lugar. Vai aparecer em algum lugar. E também queria agradecer a minha parceira Luísa, que está aqui comigo Oi. diariamente. E também já queria agradecer a você por ter vindo aqui, por ter cedido um tempinho. Queria pedir também para você deixar suas redes sociais para as pessoas eh, conhecerem o trampo do Sucatas, também o seu pessoal, caso você queira, né, também. De novo, te agradecer pela presença aqui de vastas histórias que você trouxe pra gente e de grande importância também de ancestralidade, de conforto, de pertencimento também. eu que agradeço. É sempre uma oportunidade incrível, assim, legal pra caramba estar com vocês. Legal ver a galera que tá vindo aí, as gerações mais novas que a gente também, dando esse valor para quem veio antes. Mantenham isso, busquem, pô,
Quanto mais longe vocês puderem buscar de raiz, as pessoas mais velhas, melhor, assim, mais bacana. Fica aí essa sugestão para vocês. Mas sempre buscar os mais velhos, ver o que eles falaram, né? O que eles têm para dizer. Respeito máximo a Respeito todos. máximo. Muito obrigado. Agradecer aí toda a minha Imagina, comunidade nós. também, que me fortalece, me permite estar aqui. Os ancestrais, meus guias. E é isso. E as redes Ah, e as sociais redes também? sociais. Bom, a minha rede social eu praticamente não mexo, assim. É J Cristino Arte. Uhum. Mas sigam lá e dá uma força lá. Agora, as redes sociais tem uma galera aí também que ajuda aí a manter, que é Cordão Sucatas Ambulantes. O Instagram acho que tá Sucatas _ Ambulância. Depois o pessoal vai brigar comigo porque eu não sei Não, falar a vai, rede vai social aparecer certa. correto. Vai Aí Mas na vai aparecer, sua aparecer frente, vai correta. aparecer. Tem no YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok. Uhum. E aí eu também tenho acesso, outras pessoas da comunidade, É. do coletivo têm acesso lá. É Sigam a isso. gente, fortalece. Sigam lá, pessoal. Inclusive, não deixem de seguir todas as outras redes sociais que apareceram até aqui e a nossa também, que vai aparecer em algum lugar, ou se já apareceu, não sei. Mas é isso, um beijo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada, Gé. E até a próxima. Valeu, Tchau. gente.